Trabalhar a saúde mental do homem, em qualquer esfera da sociedade brasileira, é trabalhar pontos cegos, né? Coisas que ele não vê que não vê. Então, como todo lugar que você chega, vou fazer uma analogia assim, quando você chega num lugar muito escuro, você procura se apoiar em alguma coisa que você toque e que lhe dê um mínimo de segurança de onde você está, para você não cair, para não ter um degrau ali sorrateiro e você cair no chão, né? Então você busca um amparo. Então, imagina esse lugar escuro como sendo o funcionamento emocional desse homem. Esse homem se sente entrando num quarto escuro quando ele é convidado a falar das emoções dele, a descrever o que ele se sente entrando num mundo completamente escuro. Né? Assim, uma escuridão mesmo, assim, como se fosse um túnel assim que eu não soubesse muito bem para qual direção está a saída. E isso vem de uma educação que nós recebemos, né, desde sempre. Isso não tem a ver com o pai ou a mãe de ninguém, mas com uma cultura, isso é estrutural. Educação que nós recebemos de abandonarmos a intimidade com as nossas emoções. Então, nós somos treinados a não ligarmos para isso e a colocarmos o foco, né, a luz, né, quando a gente fala de foco, imagina um farol. Né? Então, você ilumina só a busca pela performance, pelo desempenho, pela aquisição de títulos, de bens, de dinheiro, de posses. Né? É para aí que vai a biografia masculina. Então, de repente, você chega para esse homem que teve uma história inteira de alienação da própria relação com os sentimentos, assim, o afastamento, e fala com ele assim, mas você precisa dizer o que você sente. Mas ele não sabe nem aonde se amparar nessa escuridão. Então, o trabalho com a saúde mental do homem e o trabalho com as lideranças é muito em cima disso, né? Que infelizmente ainda somos muito mais homens do que mulheres liderando nas organizações brasileiras. O trabalho, muitas vezes, é de uma conversa muito inicial sobre como é que a gente lida com as nossas emoções, como é que pode ser diferente, como você tem vontade de lidar com as suas emoções, uma consciência de que nós não temos como fazer uma asepsia das emoções, né? Que isso é um mito que os homens vivem, né? E que eles constroem, na verdade, um sintoma psiquiátrico. Os homens, muitas vezes, vivem um estado de relação com as emoções que é tão distante que vira o que a gente chama na psiquiatria de dissociação ideoafetiva. Quer dizer, um afastamento completo entre o pensamento e o sentimento. Então eu construo um abismo entre os dois. Então eu falo da minha própria dor como se eu estivesse falando de uma história de terceiros. Eu não me conecto com esse sentimento. Né? Algumas organizações acham que isso é sinônimo de equilíbrio. Né? E isso é um sintoma psiquiátrico. Veja, isso é um sintoma psiquiátrico. Por que isso é um sintoma e por que isso é perigoso? Porque se a pessoa não está conectada com as emoções dela, ela não está prestando atenção sobre o caminho que as emoções estão fazendo dentro dela.